Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Cara, a gente vai convidar vocês para o papo que já tá rolando aqui. Se a gente tivesse gravado, aliás, se a gente estivesse gravando, né? Isso aqui, esse episódio já ia estar com uns 40 minutos já. Cara, só pra me lembrando quem eu sou Gabriel, sou um dos hosts do DRP Podcast. E eu queria te pedir, antes de mais nada, para você ir lá embaixo, arrasta a tela aí rapidinho enquanto você tá me ouvindo. Se inscreve no canal, a gente tá nesse intuito de chegar a 1000 inscritos. E curte, comenta, manda pra aquela velhinha, eu sempre falo da velhinha, mano. Manda pra aquela velhinha chata que você não gosta, manda pra chata que você gosta, manda pra tua amiga, manda pra tua mãe, manda pros teus amigos. E... Marcão, quem é você, mano? Marcão. Fala, pessoal, tranquilo? Marcão tá aqui, Marcos Roberto. É bom demais estar com vocês hoje. Melhor ainda com uma mesa recheada de sabedoria, de conhecimento, assunto, de assuntos, sabe, que vão, cara, mexer com a tua cabeça, virar a chave da tua mente. E eu sou um desses que ele falou aí que eu não, né? Eu sou um desses, né? Host, host, a palavra é host. Um host bonito aqui pra você. Não, que host. Anfitrião, eu descobri que também agora a palavra é anfitrião. Eu pensei que era um host bonito. Não é host, né? Host. Então apresenta nosso amigo, cara. Cara, eu tenho orgulho de receber hoje aqui alguém que eu conheço há, não sei, tem um mês mais ou menos que a gente se conhece. E eu não quero ficar falando, mas eu só queria dizer que é uma honra te ter aqui, mano, porque... Bom, a gente vai continuar o que a gente tava falando. Eu acredito muito de que Deus tem parte na gente ter se conhecido, em você estar aqui hoje e na gente estar caminhando junto. Se apresenta aí, irmão. É isso, cara. Eu só tenho a agradecer, né, esse convite. Partindo do princípio do que eu já te falei e que eu sempre falo para as pessoas, que as coisas não acontecem por acaso. É isso. Né? A gente só precisa entender os sinais, né? Uhum. Deus conversa com a gente o tempo todo. Né? Será que você tá ouvindo? Uau. Essa que é a história, Já né? começou, hein? Então, assim, eu inclusive hoje eu postei isso, cara. Postei o convite que vocês enviaram para mim, né? E eu, como fisioterapeuta, né? Atuante na área de reabilitação e de prevenção, eu recebi até uma paciente falando que ela é surda, atleta. Eu falei, Deus conversa com a gente o tempo todo. Será que você tá ouvindo? Aí ela me escreveu para mim, ele conversa comigo até em Libras. Né? Então, assim... Meu Deus do céu, você pegou essa mãe, a minha mãe, deixa eu só, só porque a minha mãe hoje, ela trabalha no INES, é um instituto de surdo, que é de Dom Pedro, mano, da época de Dom Pedro. Olha só. E a vida da minha mãe abraçou a ideia do pessoal com a deficiência auditiva, acho que é isso, é assim que fala. Eu nunca sei qual é o termo certo pra falar, mas enfim, minha mãe abraçou isso de uma forma. E aí, mãe, tá ouvindo isso? Olha que irado, cara. Então, resumindo, eu sou Douglas Massalai, né? Douglas Massalai Lira. Lira? Mentira, mano. Sério. É nada. Tô te falando. Mano, eu sou Gabriel Lira Barra. Eu sei disso. Mano, olha aí, mano. Olha eu tô falando. Entendeu? Mentira, mano. É sério. Ué, nós é primo, então. Pois é. É por isso que... Tamo junto. Tá vendo? Que loucura, cara. Então, assim, inclusive tô falando esse Lira aqui pra não deixar meu pai chateado. Né? Ah, é. O meu é minha mãe. É. Então, assim, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho uma história na fisioterapia que eu comecei a faculdade sem saber o que era fisioterapia. Na época, a referência que a gente tinha de fisioterapia era o Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, e o Filé, que é o fisioterapeuta que fez a reabilitação daquela lesão que ele teve no joelho. E realmente, para mim, fisioterapia só tratava osso fraturado, né? E, na verdade, hoje eu entendo que a fisioterapia, ela reabilita almas, né? Uau! Isso é muito forte. E eu fiz estágio, minha faculdade inteira, do segundo mês, para não falar que foi de todos os meses de faculdade, eu fiz estágio extracurricular num hospital ortopédico. E então fiquei ali por volta de 4 anos fazendo estágio. Caraca. Por escolha tua mesmo. Por escolha minha e porque eu sempre levei comigo de que quem não é visto não é lembrado. Então, assim,
você tem que ser visto, você tem que mostrar o que você sabe. Se propaganda não fosse boa, a Coca-Cola não precisava fazer, né? Então, assim, a forma de você se promover, de você mostrar que você é capaz, é você aparecendo, você sendo proativo, você antecipando as situações. Então, né, nessa levada de fisioterapia e de trabalhar 4 anos extracurricular, eu acabei conhecendo muita gente, né? Conheci muita gente, só que quando chegou o final do estágio que eu estava formando, não foi possível eu ser contratado naquele hospital, né? Que é um hospital ortopédico, inclusive bastante reconhecido aqui, ótimo, a equipe ótima e tal. E eu fui parar no meu último semestre de faculdade dentro de uma UTI. Não internado, mas, graças a Deus, mas no estágio da UTI. E nesse estágio da UTI, eu descobri um dom ali, né? Que, na verdade, acho que era esse dom do cuidado que ele foi firmado mesmo. E muita gente não sabe, mas a ventilação mecânica ela é muito do fisioterapeuta, né? A gente ajuda o médico na intubação, nós, na hora de tirar o tubo, nós fazemos cálculos para ver se aquele paciente tem a tendência de se manter fora do tubo por conta do drive respiratório. E é muito número, é muito cálculo, é muita regulagem, é posição do paciente no leito que influencia, se ele está de um lado, se ele está do outro, se ele está de barriga para cima. Tem situações que a gente tem que deitar o paciente de barriga para baixo para poder ventilar, né? O pulmão de uma forma melhor, porque a área posterior do pulmão ela é maior, então nessa posição a gente consegue ventilar o paciente melhor. Então, assim, é um trabalho braçal e, ao mesmo tempo, um trabalho de muito raciocínio rápido e raciocínio clínico, que você tem que entender de exame, você tem que entender de medicação. Porque né? senão tu perde o cara, né? Isso. Então, assim, é muita responsabilidade e quem fica muito tempo com o paciente realmente é o fisioterapeuta e é o profissional da enfermagem ou o técnico e enfermeiro, né? Que fica muito tempo ali tocando no paciente, cuidando, preocupado se não vai dar alguma lesão porque está deitado há muito tempo. Mas, assim, resumindo, eu caí enviado para dentro de uma UTI, para um estágio de UTI. E dali fiquei praticamente 14 anos. Eu estou com quase 15 anos de formado. Só que sempre atuando nos dois âmbitos ali. Na parte da ortopedia, sempre gostando muito de esporte e tal, atendendo a alguns atletas, né, amadores. E meio período ali no hospital. Nisso eu passei pela H1N1, né? Perdemos muitos pacientes por conta da dificuldade na ventilação mecânica, porque o mundo não sabia ventilar o H1N1. Assim como no Covid, a gente teve dificuldade para a ventilação do paciente em Covid e, com certeza, né, a gente acelerou alguns tipos, né, de processos por conta disso. Mas isso foi mundial, né? Então, assim, não é aquela algo busca particular do Brasil, né? É uma coisa mundial, porque é uma doença nova. E era uma doença que dava um tapa na cara de hora em hora na gente. Porque você fazia de tudo que está no seu âmbito de conhecimento, de sabedoria, de vontade, né? De vontade de você pegar um paciente ali com 170 quilos e você falar, cara, a gente já fez tudo, esse paciente não melhora, vamos virar ele de barriga para baixo para poder ventilar ele melhor, na posição prona, né? E o cara entubado. E você juntar ali 10 pessoas para virar essa pessoa ali, né? Porque é um cara que tinha 160, 170 quilos, só que é um cara que ele recebe uma hiperidratação e isso aumenta, né? Por conta da questão do soro e tal, da questão da preservação da função renal. Então, assim, eu me vi numa situação onde eu estava com mais de 50 pacientes Covid de UTI, mais de 50 pacientes de enfermaria, não cuidando sozinho, mas com a responsabilidade muito grande por ser responsável técnico de serviço, né? Então, assim, foi um momento que eu acabei entrando num colapso, né? E eu desejava muito que a pandemia acabasse, porque eu precisava sair dali,
Só que eu não poderia sair naquela situação. Como que eu ia abandonar o barco? Chegar se vira. Então a gente contratava fisioterapeutas no meio do plantão noturno, às vezes meia-noite, não tô achando fisioterapeuta. A enfermeira ligava, médico ligava. Fulano, onde você tá e tal? Eu falei, cara, eu tô em casa. Eu falei, o quê? Você tá em casa? Você é responsável por 10 pacientes, nós temos 50 leitos de UTI Covid, 5 fisioterapeutas, porque a lei ela manda que um fisioterapeuta fique responsável por no máximo 10 pacientes. Você tá em casa, você abandonou os pacientes lá. Não, tudo bem. Douglas, isso aí não é pra mim não dou conta, cenário de guerra e tal. Tudo bem. Vai vestir a roupa e vamos pra UTI, né? Porque você não tem você não tem escolha, cara. Você não tem escolha. Cara, né? Então, assim, a fisioterapia, ela vem na minha vida como a missão. Como eu acredito muito nisso. Porque eu não sabia o que era, né? Eu só sabia que eu entendi que eu dava conta de fazer aquilo ali. Deixa eu repetir uma frase que você falou que eu acho fantástica. Eu acho muito maneiro isso. Eu quero ouvir de você isso. O que significa? Você diz que não foi você que escolheu fisioterapia. A fisioterapia te escolheu. Justamente. E a gente usa muito isso no meio cristão pra a parte de salvação e tal. E ver alguém tratando a sua profissão dessa forma, mano, pra mim é inspirador, irmão. Sim. É inspirador. Como é que é isso, cara? Cara, realmente eu costumo falar isso e cabe aquela questão que eu falei, né? Você tá ouvindo quando ele tá falando com você, né? Então, assim, ele te dá sinais. Deus é perfeito, é maravilhoso, né? Ele te dá sinais, ele te leva a caminhos, né? E aí, cara, você precisa seguir isso, né? Você precisa entender. Então, quando veio pra mim assim, eu sou um cara que eu sou ambicioso, entendeu? Eu sei aonde eu quero chegar. Desde o início eu sabia disso. Só que o cara lá de cima, ele sempre manda mais, cara. É isso aí que é, sabe? Isso que é fantástico. Eu acredito que tem a questão do dom, né? Tem uma questão toda de você ter a vontade também, né? Se você tem o dom, mas você não tem a vontade, né? E se você também tem vontade e não tem o dom. Hoje eu até brinquei no consultório, eu falei, cara, eu estava conversando com um paciente meu. E isso é interessante. Eu falei assim, você já imaginou quantas pessoas têm o dom de fazer alguma coisa, só que não sabe porque não experimentaram? Uau! Olha isso, né? Então, assim, o não cara às vezes não se permitiram viver. Não, eu não gosto de correr. Não, eu não gosto de cantar. Entendeu? É a mesma coisa que você fala, não, eu não gosto de açaí, mas eu nunca tomei açaí, como eu não sei como que é o gosto disso, não gosta, cara. mas nunca provou, né? Justamente. Nunca tentou correr. Justamente. Fala assim, cara, eu quero correr, mas assim, eu não dou conta de correr nem 500 metros, cara. Cara, começa com os 500 que você dá conta, com os 300 que você dá conta, né? Talvez ali é um talento que está desperdiçado, né? Às vezes é uma pessoa que tem um dom de falar em público, né? De contar uma história, de impactar a vida das pessoas. Eu fiz uma gravação do podcast, do primeiro episódio do Pod Life, né? Que é mais um projeto. Porque... Inclusive, deixa eu... Agora não, porque você tá vendo isso aqui. Mas assim que você acabar, anota aí onde você tá. Assim que você acabar, entra lá, Pod Life Histórias. Tá fantástico. Eles estão com um episódio, lançaram agora há pouco tempo, mas a ideia deles é fantástica. Vai lá, segue os caras, comenta. Tem muita coisa boa pra acontecer. Vamos fazer o meu já o merchan já, né, isso mano? Aí, vamos isso. Aproveitar. E o Pod Life, a gente vem com essa ideia realmente de contar essas histórias e de mostrar que é possível fazer. Mesmo com pouco, né? Pessoas, igual nós contamos a história do atleta de CrossFit, o Mohamed, que é o atleta que eu já acompanho há 4 anos e tal, que é um cara teoricamente comum, só que o cara que tem vontade de fazer, né? O cara que dorme pouco, que trabalha muito, que é empresário, que é esposo, é filho, mas ele consegue fazer. Porque ele tem, como meu amigo Marcel fala, o propósito inabalável. Né? Então o cara tem uma rota bem definida e tem um propósito inabalável. Eu sei aonde estou, eu sei aonde eu quero chegar, né? Então, cara, eu tenho uma necessidade muito grande de fazer planos, né?
O Pod Life, ele nasce com essa pegada de contar histórias e de impactar mesmo na vida das pessoas, né? Porque eu acho que a história, ela tem esse poder, né? A gente recebe mensagens de pessoas falando, cara, eu tava nesse momento, eu precisava ouvir isso. Então, assim, por que não a gente, né, impactar na vida das pessoas positivamente? E o lance é como se fosse dar um presente, né? Você dividir. Eu tô dividindo isso e acaba que eu recebo algo em troca, que é essa mensagem falando, nossa, você fez diferença aqui na minha vida. Então a gente está impactando na vida das pessoas com esse Pod Life, né? Que acho que esse nome Life, ele tá sempre aí na minha vida aí, né? Porque a Physiolife... verdade, Physiolife é o nome da tua empresa, né? Aí depois vem Instituto Physiolife. Na verdade, começou muito antes disso. Começou com um cachorro que chamava Life. É mesmo? Que é louco. Ô, louco. Então, isso. Começou no cachorro. Começou quando eu era criança. Mas acaba que parece que é um nome que bate forte, né? A gente fala físio de físico, né? E life de vida, traz para essa parte espiritual, mental, que é uma das coisas que a gente trabalha muito. E, cara, eu dei aula em faculdade 9 anos. Não era aula de sala de aula, porque eu tenho um defeito enorme, eu não gosto de levar serviço para casa. Se você pedir para mim imprimir um boleto para você em casa, a gente vai ter um problema, cara. Porque se eu tiver que entrar no computador, não vai ser pode ser para ler uma notícia, para ver um vídeo e tal, mas para trabalho, assim, eu tenho essa dificuldade. Então acaba que eu sempre... Perdi o raciocínio aqui agora. De levar trabalho para casa e tal. Antes disso. De onde é que nasce a Physiolife. Falou que ele estava dando aula na faculdade. 9 anos na faculdade. E você então, assim, dava aula de sala. Isso, verdade. Isso. Boa. Então é o seguinte, sempre que eu tinha essa oferta de você gosta de explicar, você tem essa questão, né, esse dom aí de explicar, de ensinar e tal, eu sempre corria disso, porque eu realmente nunca gostei de levar serviço para casa. Ter que corrigir prova, ter que elaborar prova. Então me surgiu uma oportunidade de dar um estágio em UTI para o último período da fisioterapia na Universidade Paulista, aqui em Goiânia. Então foi uma oportunidade bacana, porque eu sou formado na Universidade Paulista, né? E eu uni o útil ao agradável, porque eu já estava dentro da UTI, eu ia levar alunos para dentro da UTI. Então a gente ia trabalhar junto ali com os alunos. E nessa questão, eu sempre tive aquele negócio, cara, eu estou numa oportunidade aqui tão grande de formar profissionais, né? Porque, querendo ou não, o professor, ele é visto como um cara diferente, né? Sim. É um cara que traz uma bagagem, ele tem o poder de influenciar muito ali as pessoas. Então eu vi essa oportunidade, trabalhei 9 anos e sempre que impactava muito na questão de como ver as coisas, de como encarar as coisas. Então eu recebia vários alunos dentro da UTI traumatizados com o ambiente. De UTI? De UTI. Porque meu pai ficou na UTI, porque eu perdi o irmão na UTI e tal. Cara, é sempre isso. Como você vê, né? Vamos ver isso aqui como uma oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas. Você pega uma pessoa acamada, você conseguir mudar de posição aquela pessoa que está, às vezes, que usou sedativo há muito tempo, que ela está, às vezes, com uma síndrome ali do imobilismo, de você conseguir mudar ela de posição, de dar um conforto para ela. Porque você já imaginou, cara, você está numa situação onde você consegue abrir os olhos, você consegue ver tudo à sua volta, só que você não consegue se movimentar, você entende tudo que está acontecendo? Então, se for para uma pessoa posicionar sua cabeça, você precisa de alguém. Então, assim, você já se imaginou nessa situação? Então, sempre, eu falo, se coloque no lugar do outro. Quando você for mudar uma pessoa de posição, não faz de qualquer jeito. É uma pessoa. Você não está pegando um travesseiro e mudando. Quando você for fazer aspiração, né, porque eu fiz terapeuta respiratório, ele faz a aspiração das vias aéreas.
Cara, faz de conta que é o seu nariz que você tá colocando a sonda. Que normalmente Não o faz. paciente pode broncoaspirar, né? Isso, até porque pode machucar. A sensação é de afogamento. Tá entrando alguma coisa no seu nariz que vai bater na glote, você vai tossir, quando você tossir a glote abre e você entra na traqueia para você tirar a secreção, porque a pessoa está numa condição que ela não consegue expelir. Então o fisioterapeuta respiratório ele tem uma função de manter o aparelho respiratório funcionante. E o que é fascinante em tudo isso é porque você tem a monitorização, né? Monitorização completa ali de temperatura, de batimentos cardíacos, de saturação periférica de oxigênio, e você consegue impactar naquela pessoa naquele momento. Pum, ela está saturando mal, o ideal é acima de 90, ela está saturando 80, você faz um atendimento e você consegue mudar aquilo. Você muda a posição da pessoa na cama e você sobe a saturação, você melhora a oxigenação por conta do posicionamento do tórax. Então era isso que eu queria. Cara, que maneiro. Colocar para os meus alunos. Cara, você já pensou a oportunidade que você tem de fazer isso aqui acontecer? Você já pensou? Então vamos pegar esse medo, esse receio, essa insegurança e vamos transformar isso aqui numa coisa boa? Uau. Né? Então assim, vamos fazer a diferença, cara. Cara, é fantástico isso, porque assim, ó, eu acredito muito, muito mesmo, que as minhas cicatrizes, elas são um remédio de Deus para a ferida dos outros. Porque a cicatriz de alguém pode ter sido o remédio para minha ferida quando a minha ferida estava aberta. Sim. E aí, ouvir isso que você está falando é a clareza disso. Assim, eu estava ontem comentando, ontem nós fizemos 14 horas e não conseguimos ler o Novo Testamento inteiro em um dia, mas a gente fez uma maratona de 14 horas na igreja. E uma das horas, eu estava conversando com um dos jovens lá, e quando a gente estava passando ali pela cerimônia do lava-pés, que Cristo lava os pés dos discípulos. E aí o apóstolo Pedro, ele vira e fala assim, mano, eu não sou digno de você lavar os meus pés. E aí Cristo fala assim pra ele, cara, mas eu não tô lavando teus pés porque são os teus pés. Eu tô lavando os teus pés porque eu quero que o que eu tô fazendo em você, vocês façam nos outros. Exato. Então, a relação com Cristo nunca foi sobre o que ele faz pra mim. É sobre o que eu recebi dele e o que eu posso dar para os outros. É o exemplo. Sabe? Porque de graça dai aquilo que de graça recebeis. Então, cara, eu acho fantástico ouvir isso, porque eu tenho conhecido os fisioterapeutas. E aí, sendo bem sincero assim, a argumentação sempre é mas ganha muito pouco. Mas recebe muito pouco. E o convênio paga pouco. Mas esse aquilo e tal, pá. E aí eu ouvindo você, não é a respeito de dinheiro, mano. É a respeito da diferença que você pode fazer. E aí, é claro que o dinheiro vai vir, mano. Sim, vai fazer sim. Ele vem... Você sabe que isso aí abre um parênteses interessante que eu até queria falar aqui. Eu sempre falo isso quando eu escuto esse tipo de coisa que você me falou. Porque isso é uma coisa recorrente. Recorrente. Né? Cara, em quem você se espelha? Certo? Eu não me espelho no pior. Eu me espelho no melhor. Entendeu? Então, assim, o que eu quero pra mim? Eu vou ficar perdendo tempo aqui falando, fisioterapia ganha pouco. Mas outra profissão, às vezes tá até querendo comparar a fisioterapia com outra profissão e desmerecendo a outra profissão. Mas uma profissão que a pessoa nem estudou para fazer, cara, isso é hilário de ouvir, porque vai lá fazer. Não é questão de estudo, de não estudo. Cara, é a questão de em quem você está se espelhando. Cara, eu vou me espelhar nos melhores. Sim, sim. Né? E vou valorizar quem está perto de mim. Eu tenho uma equipe de fisioterapeutas. Eu não faço nada sozinho. Né? A minha esposa, a Leide, ela também é fisioterapeuta. Né? Conheci ela na faculdade. Ela foi a minha professora na faculdade. Que bacana. Né? Então a gente começou a se relacionar após eu terminei a faculdade. Comecei a trabalhar com ela e tal. Então, assim, em quem a gente está se espelhando? Uma coisa que a gente fala, que todo mundo fala, você é reflexo das pessoas que você convive. Sim, né? total, mano. Então, assim, na verdade em
quem você escolheu para conviver, né? É essa pegada. Você sabe que eu, inclusive, outro dia falei a respeito disso com o Marcel. O Marcel falou um negócio fantástico. Que ele falou sobre... Que eu perguntei mesmo pra ele, assim... Tipo, cara, a questão... Porque ele abriu uma caixinha de pergunta, né? Sim. E aí eu coloquei lá, eu falei assim... Cara, mudança de mindset. E aí ele falou isso. Ele falou assim... Às vezes você tem o propósito certo na tua vida. Às vezes você tem a rota correta. Você sabe por onde é que você tem que caminhar. Mas o ambiente em que você está inserido não é o ambiente propício para o que você se propôs a viver. Justamente. E eu vejo isso acontecendo com muita gente. Porque hoje, aquilo que a gente estava conversando lá fora, quando eu conheci o Marcão e quando eu conheci o Newton e o Igor, e isso aqui tudo, o DRP aconteceu dentro de um processo natural. Por quê? Porque eu estava num ambiente em que eles estavam olhando para o mesmo lugar que eu e eu estava olhando para o mesmo lugar que eles. Justamente. E aí o DRP nasce naturalmente. Então o que eu percebo é que muitas pessoas não conseguem viver aquilo que elas tanto desejam viver, não é por falta de clareza do objetivo, não é por falta de dom, talvez, no negócio, mas é por falta de estar inserido em ambientes de pessoas que estejam olhando para a mesma direção. Cara, isso é fantástico, porque isso aí já cai agora em outra... Eu quero muito contar essa história, porque eu acho que vai ser uma história, assim, eu acredito muito nessa história, sabe? Eu estava num campeonato de CrossFit 2 semanas atrás com o Mohamed, e tinha outros atletas também que eu atendi lá, amigos. E eu falei assim pro Mohamed, eu lembro, a gente estava no vestiário do ginásio em Anápolis, onde foi o torneio, o TAF, lá do nosso amigo Jory. Cara, Mohamed, eu preciso de uma pessoa, essa é a história, eu preciso de uma pessoa que está começando no CrossFit agora, que seja jovem, de preferência menos de 20 anos, e eu quero levar esse cara para a elite do CrossFit. Você conhece alguém? Mohamed, cara, tem um moleque. Eu falei, você tem um Instagram dele? Tenho. Fala aí. Olhou, tal. Só que esse rapaz, ele já treina em outro box de CrossFit. Ele tem um treinador lá já. Eu falei, cara, mas eu quero fazer. E eu arrepiei, senti que é esse moleque. Eu olhei o movimento dele. Eu não sou expert em CrossFit, né? Fiz algum tempo e tal. Tenho até que, de vez em quando, até me arrisco aí. Mas eu sou apaixonado por esporte. E o CrossFit, ele me fascina porque ele tem uma versatilidade de movimento. São várias atividades em uma só, né? E, cara, eu olhei e falei, cara, esse rapaz aí, eu acho que ele tem futuro, né? Eu acreditei naquilo. Mas eu não deixei para depois, para mandar mensagem para ele. Eu parei o meu atendimento e mandei na hora. Cara, preciso falar com você. Eu tenho uma ideia e eu quero te contar a ideia que eu tenho. Eu sou Douglas, sou fisioterapeuta, tal. Usei a referência do Mohamed porque ele já é conhecido, né? Eu cuido de atletas como o Mohamed e tal. E no meio do CrossFit, como todo mundo se conhece, né? Falei alguns atletas, ele, eu sei quem que são os atletas, já conheço e tal, até seguia também os atletas. Então, assim, esse é um projeto que aí acabou que o Mohamed abraçou. Falei, cara, o negócio é o seguinte, nós vamos pegar esse cara, nós vamos usar a influência que nós temos, as amizades que nós temos, e nós vamos levar ele. Só que ele precisa querer ir, né? E eu falei para ele, conversei com ele no outro dia do campeonato, lá no campeonato mesmo, eu falei, o negócio é o seguinte, a minha ideia é essa, eu quero fazer acontecer, não depende só de mim, depende de muita gente, porque esse ambiente influenciável e as pessoas que podem facilitar as coisas pra gente, eu tenho que contar para elas da minha ideia também, para eles ver se eles vão acreditar. E aí eles nisso, comprarem a ideia também, comprarem essa né? ideia, porque ninguém faz nada sozinho, cara. Ninguém faz. Aí eu falei, cara, faz um favor pra mim, não conta pra ninguém ainda não. Chega em casa, conta pra sua namorada, conta pra sua mãe, pro seu pai. Conta pra eles, mas assim, vamos dar uma segurada, porque
eu só vou fazer a proposta de fato que eu tenho em mente quando você for com a sua família lá no meu consultório. Aí nós vamos conversar, entendeu? Mas a princípio é isso, a gente quer ajudar você a elevar o nível. Você tem 18 anos, você tem 6 meses de CrossFit, pelo que a gente viu, você tem a determinação e tem o dom, né? E a gente quer lapidar isso, né? Na terça-feira, 11 horas da manhã, isso foi domingo, conversei com ele, a gente achou uma brecha na agenda, encontrou eu, o Mohamed, o padrasto, a mãe e o atleta no caso, o Marcos William. E a gente propôs, né? A gente transpareceu a nossa ideia para a família, né? E sempre deixando muito claro que ele precisaria estudar, né? Porque ele tem que ter o plano, né? Sim. Ele quer treinar, mas ele tem que estudar. Então, assim, qual que é o objetivo disso? Impactar a vida das pessoas, né? Já pensou daqui 4 anos a gente mostra esse atleta na final de uma Taça CrossFit Brasil? Sendo uma referência no CrossFit e olha da onde ele veio. Sim. Cara, você pegar uma pessoa e você se dedicar integralmente, né, para o sucesso dessa pessoa, com o intuito de impactar outras vidas, mostrar que é possível, né? Então assim, mas aí foi fácil, os caras pegaram ele e aí levaram. Vai ter isso, né? Vai ter isso. O milagre sempre é simples depois de feito. Justamente. Então assim, mas aí qual que é o intuito disso? O intuito, eu falei para vocês sobre impactar através do atleta, mas eu quero falar também sobre ser exemplo do que a gente está fazendo. Porque o Mohamed, as empresas que estão abraçando, que a gente já conseguiu patrocínio de roupa para ele, que maneiro. Eu já consegui inscrição de campeonato, o primeiro campeonato que ele vai representando o nosso time, eu já consegui a inscrição, né? Pô, que maneiro. Então, assim, outras pessoas podem fazer o que a gente está fazendo, de abraçar causas, que não seja essa do CrossFit. Se você acredita num cara que é corredor de rua, investe no cara. É isso, mano. Tem um rapaz aqui que a história dele é fascinante. Ele tem correndo pelo Mateus, inclusive, o @ no Instagram. Ele tem um filho especial, ele corre com o filho na cadeira. Na cadeira eu já vi. Então, assim, cara, quem que já ajudou esse cara? Eu já vi muita gente falar que ele ganha vantagem na corrida porque ele empurra a cadeira. Porra, cara, o cara não só desce não, o cara sobe também. Mano, não, e outra, se você fala um negócio desse, senão que você nunca correu, né? É isso. Porque a corrida é toda uma técnica, todo um troço, mano. E você tem toda uma dissociação de movimento, uma biomecânica, ele corre empurrando a cadeira. Então, assim, e o filho dele é pesado, a cadeira é pesada e tal. Sim. Então, assim, a intenção, além de impactar através do exemplo dele, que ele vai se tornar daqui a um tempo, porque eu acredito muito, se ele quiser, né? E se for da vontade de Deus, porque primeiro Deus, né? Deus dá o apoio, a gente tem que seguir em frente. É das pessoas entenderem que elas podem ajudar. Sim. Porque a gente sempre esbarra, cara, é difícil, é complicado, o caminho mais fácil sempre é mais atraente, né? Então, assim, eu tive a oportunidade ontem, foi feriado, eu pedalei pela manhã, 11 horas eu fui fazer o treino com eles, me aventurar lá, passaram o carro em cima de mim, inclusive, porque a questão de mobilidade pro CrossFit e força é diferente do triatlon, né? É totalmente diferente. Então, assim, eu fui treinar com eles depois, e depois do almoço com a minha família eu fui atender, né? Caraca. Por quê? Porque, cara, pra mim não é trabalho, né? Fui atender, recebi mensagens depois, cara, adorei, foi bom e tal. E é isso que movimenta. Tu sabe que tem essa questão de influenciar, mano? Eu sigo esses caras, né? E aí eu tô me aventurando por esse mundo de triatlon. E aí tem dia, irmão, que eu acordo, eu falo assim, mano, na moral, eu vou pro escritório, eu vou sentar no computador, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, irmão. Não, mano, deixa pra lá. Meu Deus do céu, mano, como é que eu esqueço o nome do cara? O Mohamed? Não, o Bruno, pronto. O Bruno pegou pesado na planilha o Bruninho da Máxima. O Bruninho da Máxima.
pegou pesado na planilha dessa semana, irmão. Não vou hoje, não. Aí eu abro o Instagram, mano. Eu caio nessa besteira, mano. Aí esses caras já nadaram, já correram, já estão terminando a bike. Aí eu falo assim, não, mano, não vou ficar pra trás, acabei de acordar. E eu acabei de acordar, tá ligado? Então, tipo, quem são as pessoas que você tem seguido? Isso. Porque, mano, se você quiser chegar no Alasca seguindo o nego que tá no deserto do Saara, não vai rolar, mano. Cara, e entra uma questão interessante aqui. O que você tá deixando os seus filhos assistirem? Você entendeu? O que tá influenciando o seu filho? Se liga aí, pai. Vai, liga. Ó, vai ouvindo essa aí, pai. Essa é interessante, porque assim, você abre o YouTube lá e deixa correr, Deixa né? eu correr. Cara, o que eles estão assistindo? Né? Porque essas pessoas que eles estão assistindo são influência. Fala, Marcão, vai, bota pra fora. É isso. Essa é a influência que o meu filho, a minha filha estão recebendo enquanto eu estou ocupado, às vezes, trabalhando, ocupado, às vezes, buscando até o melhor para eles, porque a gente se cobra, a gente quer o melhor para eles. Claro. Só que, às vezes, cara, a gente se perde em pequenas coisas. Em pequenas coisas. Você não quer que seu filho estude numa melhor escola? Sim, claro. Que ele tenha a melhor comida, a melhor mochila? Você quer. Sim. A gente quer isso, porque a gente quer o conforto dos filhos. Então, assim, eu fico pensando, o que você está deixando descer goela abaixo, né? Agora, mais cedo a gente estava conversando aqui, aí ele pegou e passou um vídeo e falou assim, pô, não sei quantas mil visualizações, o cara tá comendo comida. Mano. Aí eu peguei e falei, cara, eu dei uma olhada esses dias nisso e eu acho engraçado que a molecada adora ver nego comendo ou fazendo comida e tal. E aí, é o que vocês estão falando, né? É o que a gente tá conversando. O que tu tá vendo? O menino tá vendo comida. Tá vendo como que faz comida. Tá vendo como que come comida. Isso. Então é o mais fácil de tudo. Até isso. O estilo, né, o tipo de comida. Então, na mente dele, assim, tá naquele mundo ali. Justamente. Agora, eu assisti a um programa que eu não lembro o nome. Inclusive, um dos episódios foi um brasileiro que ganhou. Não sei se é tipo Pacu. Pacu? Pacu. O que é isso? Explica esse bagulho aí. De obstáculos. De obstáculos. Na verdade. Le Parcours. É o Le Parcours. Acho que ele é francês, né? Parcours, Mano, vem aqui. Mano, eu amo esse cara. Você tá entendendo por que eu tenho um podcast com ele, mano? Não é o peixe nem papel higiênico. Parcours, mano. Lembra? Não é o peixe nem papel higiênico. Mano, eu amo esse cara, Nilton, na moral, mano. Aí, cara, eu vendo. Isso é DRP, mano, tá ligado? É isso aqui, ó. Mas eu vendo um cara pendurado nos grampinhos lá e fazendo aquelas insanidades. Eu falei, mano, é louco demais. Aquilo ali, pra mim, assim, é insano. Muito mais do que o trabalho técnico e físico ali, tá o psicológico do mental, cara. Né? E voltando pouquinho ao começo que eu tava falando da influência, cara, é engraçado que a gente cresceu aprendendo ouvindo muito que você tem que fazer o que dá retorno, né? Sim. Ninguém tá preocupado com a influência, o cara tá preocupado em ganhar. Então, assim, desculpa a sinceridade, eu já ouvi muito, quando eu era mais novo, falar, pô, fisioterapeuta, não mexe com isso não, essa parada aí não dá dinheiro não. Aí, acaba que hoje as profissões estão sendo escolhidas com base naquilo que vai te dar de retorno. Justamente. E normalmente, quem escolhe a profissão pelo retorno, ele faz o que não ama. Não é feliz. Ele faz o que não gosta e não é feliz. Entendeu? E não tem a preocupação de ser uma influência, de ser alguém que influencia. Isso. Eu até vou colocar um vídeo ainda hoje, né? Se der tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai, gente, falando sobre. Mano, vai dar 9 horas, né? Até 3 horas pra meia-noite ainda. Se tiver água pra ir molhando a boca. Isso, mano. Mas assim. O flow demorou quantas horas? 7 horas? Aí, foi? Vamos bater isso. Ué. Esqueci a janta hoje em casa. Mas assim, a questão é a seguinte: eu falei sobre. Às vezes a gente se decepciona porque a gente coloca esperança nas pessoas, né? Sim. Tô esperando algo de alguém. Mas, na verdade, ao invés da gente colocar expectativa e esperança na pessoa, por que nós não somos a esperança que as pessoas estão precisando para chegar aonde elas nem sabiam que poderiam chegar? Exatamente. Cara, o que vocês estão fazendo com esse rapaz é louco, é insano, é maravilhoso. É colocar ele num lugar onde nem ele sabia que poderia chegar. E é trazer para as pessoas a visão de que é o seguinte:
não tem a ver com o que a gente vai ter de retorno, porque vocês não estão procurando retorno, vocês estão fazendo um investimento e normalmente esses investimentos não têm um retorno. Por isso, e na verdade, gasto, né? Quando a gente contou essa história, na verdade nós produzimos um vídeo de lançamento dele, fizemos uma brincadeira, colocamos uma amarra ali de braço cruzado e tal. Eu vi agora, pode crer, eu vi. Então assim, nós fizemos isso pra cara... Com a música do Lennon, não é? Com a música do Camisa e Faixa, né? Não, é Camisa e Faixa. Esse outro foi uma brincadeira que o pessoal da Máxima fez, que o Gui Verdade. Não me embolei, mas a música... Basicamente aquilo. Isso. A gente fez uma produção, um vídeo com o Jair, que é fotógrafo, faz os vídeos também, de colocar um vídeo bacana lá no box, no CF Lions, lá do CrossFit do Mohamed, da Isabela, de colocar ele entrando no box... E, tipo, ele tira a camiseta dele como, tipo assim, eu estou vindo de outro lugar, entendeu? Respeitando a história dele. Eu sou extremamente grato por ter passado por esse outro lugar, mas agora eu sou time Mohamed. Tipo isso, entendeu? Porque, assim, a vida, ela é feita de ciclos. Pode crer. A gente precisa fechar, às vezes, um para abrir outro. Então a gente teve a oportunidade de até conversar com um ex-treinador dele, de explicar o que a gente queria fazer. Agradar a todos é impossível, né? Mas a gente quer fazer uma coisa boa. A nossa intenção é fazer algo bom, não só por ele, mas por muitas pessoas, né? Então nós montamos um vídeo copiando até um fenômeno do CrossFit brasileiro, que é o Gui Malheiros. Usamos a mesma música, tivemos a mesma pegada ali, onde eu e o Mohamed esperávamos ele no fundo do box e ele tira a camisa, ele recebe a outra camisa, ele veste. Eu sou desse time agora, eu vesti essa camisa e aqui eu vou ficar e vou fazer a diferença. Qual o nome do teu time? O time, na verdade, a gente colocou como time Mohamed, né? Time Mohamed. Mas aí é porque o Mohamed é o treinador dele, né? Não, então, a pergunta é para mandar um recado para eles. Time Mohamed, é o seguinte, cara. Abraça uma nova causa. Pegue um cara chegando aos 40 e transforme ele num atleta de elite, mano. Tipo assim, cortei o cabelo hoje. Vai quebrar o velhinho no meio, Zé. Vai quebrar ele, o cabelo ele já cortei começou, o cabelo hoje. Não. E pegue esse desafio, transforme um cara quase sedentário. Mano, ele chegou hoje aqui, ele abriu a porta, pum. Aí todo mundo olhou pra ele aqui. Ué, Marcão, não, mudei, mano, é isso aí. Que é isso, aceita que dói mesmo. Olha aí, tu chega aqui hoje, eu acho que... Olha aí, Deus tá falando, mas tem que saber ouvir. São propósitos. Inclusive, eu quero até aproveitar, porque você fez essa brincadeira, é bacana. Não é brincadeira, não? Não, eu sei que tem um fundo de verdade aí. Quem sabe? Acontece o seguinte, porque assim, CrossFit machuca demais. Eu escuto isso o tempo inteiro. O problema do CrossFit não é o CrossFit. O problema é a gente entender que a gente tem limitações, tanto de força quanto mobilidade, né? E dentro do CrossFit existem vários tipos de atividades. Tem a parte cardio, né? Precisa mais ali do pulmão. Tem a parte ginástica. E tem a parte do levantamento de peso olímpico. Então tem muita coisa dentro do CrossFit. Você, com certeza, é difícil você ser um atleta completo do CrossFit, né? Então não é o CrossFit que machuca, é você que às vezes tem mais dificuldade na ginástica, que você tem mais dificuldade no cardio, né? Ou no LPO. Então o CrossFit ele é uma atividade muito completa. Então para você fazer em alto rendimento, você tem que ser completo. Só que, por exemplo, você pegou um atleta que é muito alto, ele vai ter dificuldade às vezes na ginástica. Mas para jogar um wall ball, uma bola na parede, ele vai ter mais facilidade. Então, assim, o CrossFit, ele tem esse poder de mudar vidas e ele não existe limitação para ele. A idade que for, a limitação... A gente tem atletas que não têm a perna fazendo CrossFit. A gente tem atletas que fazem adaptações nos braços porque não tem braço para poder fazer um levantamento de peso. Então, cara, quando você vê o cara fazendo aquilo com uma limitação funcional, aí você fala, cara... Eu não tenho desculpa. Não tem desculpa. E outra coisa, eu quero falar para todo mundo que está assistindo, o CrossFit ele é democrático, tá? Eu aqui já tomo a frente aqui dos boxes de CrossFit que eu conheço. Eu conheço aí o box, logicamente, do Mohamed, CF Lions, Galpão, do nosso amigo Thiago,
e da Vanessa. A Cave do nosso amigo Ian. Tem o CT do Renato também. Cara, tem todo mundo que quiser conhecer o CrossFit, né? Tem a Punk CrossFit lá do Bruno. Cara, faz uma aula, experimenta aquilo ali. É uma vibe bacana, né? A galera interage muito e vale a pena a gente experimentar. E assim, pode usar meu nome e falar, o Douglas falou que eu posso vir aqui e fazer uma aula experimental. Eu quero fazer, não, 3, para ver se é isso mesmo. Então, assim, logicamente, quando você pega uma pessoa que está condicionada a fazer uma atividade física e você muda o estímulo, o corpo sente. Sim. Né? O cara nunca jogou bola. O cara faz ginástica olímpica. Aí ele vai jogar a bola com o filho, às vezes ali, meia horinha, ele vai sentir. Você sabe, aconteceu isso com aquele... Tem 2 irmãos lá na igreja que os moleques jogam tênis, né? E aí, cara, os moleques fissurados em tênis. E aí, tipo, eles jogam 1, 2, 3 horas, assim. E aí nós temos o Family Day, que é um dia que a igreja vai pra um sítio e a igreja passa o dia inteiro ali. A gente só tem um momento em que a gente fala alguma coisa, mas o resto do dia é dia pra gente comer junto, pra estar junto. Recreação, né? Se conhecer. Legal. Porque a gente não se conhece domingo na igreja, mano. A gente se conhece no dia a dia. Isso. E tal. E aí, esse dia a gente jogou bola. Eles falaram exatamente isso no outro dia. Eles falaram assim, Gabriel, a gente tá quebrado, mano. E aí ele falou assim, ele falou assim, mano, mas eu jogo 3 horas de tênis e a gente jogou, sei lá, 1 hora de futebol. Isso. Pois é, mano, mas são estímulos diferentes. Sei lá, agora, enfim, aí são músculos diferentes, não sei. É uma questão interessante que entra muito quando eu lido com os atletas, principalmente os amadores, né? Cara, você tem que saber ouvir o corpo também, né? Sentir dor, dependendo da dor, cara, não é normal, né? O que é uma dor normal? Eu tô treinando, já treino há um tempo musculação, só que mudou minha planilha de musculação. Então eu fazia bíceps de um jeito, agora eu faço bíceps de outro jeito. Eu fazia com uma carga, agora eu faço com uma carga maior. Esse é um estímulo diferente. E o seu corpo, ele vai sentir isso. Então essa dor, eu costumo falar, essa dor é a dor que você está procurando indo lá fazer. Por quê? Porque essa dor é a dor que rompe fibra muscular e o processo inflamatório gerado com aquilo ali vai construir um músculo mais forte, um músculo maior, né? E você precisa entender aquilo que está acontecendo. Isso tudo bem. Agora, tem dores persistentes. Cara, eu não mudei nada, mas começou a doer minha lombar. Se eu procuro ajuda hoje, que é aí que entra o meu trabalho, se você procurar ajuda hoje é uma coisa. Se você fica 3 semanas dando impacto na sua coluna ou impacto no seu ombro, você com certeza vai desenvolver alguma coisa que vai levar mais tempo a tratar. Mais tempo a tratar já impacta em outra questão, que é a questão financeira. Às vezes você vai ter que deixar de trabalhar para poder tratar, porque você não está aguentando de dor, porque você não consegue nem trabalhar e nem pegar seu filho no colo direito, né? E você vai ter que gastar mais com aquele tratamento ainda, além de deixar de ganhar. Eu conheci o Instituto Physiolife nesse sentido. É mesmo? Eu não apenas um amigo, eu sou um cliente, né? Na verdade, eu tenho que voltar. Eu fui e eu não voltei, já tomei bronca, cadê você e tal. Porque isso aí é o pós-atendimento. Né? Tem que ter. Cara, você atendeu o cara, você não pode soltar o cara no mundo. Mano. Isso aí é dica, gente. Né? Pessoal empreendedor aí, ó. Lógico, eu vendi 1 dúzia de banana pro cara. Cara, e aí, as bananas estavam legal, amadureceu tudo certinho. Já comeu tal. quanta? Isso, cara. Quer que eu te mande mais aí? Pós-venda. Cara, isso aí serve até na banana. Por que não vai servir na fisioterapia? Por que não vai? Não é? Então, e foi assim, isso, mano. Eu comecei a sentir uma dorzinha e fui tocando. Só que aí a gente tem quer dizer, vocês têm uma planilha muito mais do que a minha, mas a gente tem um nível uma quantidade de treino no triatlon, mano, você treina todo santo dia, na verdade, alguma são coisa. 2 treinos por dia. Por dia, Inclusive, Bruno, eu não fui nadar hoje porque é uma boa causa, tá? Bruno, não tem nada a ver comigo não, mano. Fui convidado. Eu tentei mudar o horário. Eu também vi o Bruno, não. Eu tentei mudar o horário, mas falou, não, tem que ser na hora da natação. E aí, mano, E o que aconteceu comigo? Aí eu tinha a meia de Goiânia pra correr.
E aí, 4 dias Desafiador. antes, eu falei com o Bruno, eu falei assim, Bruno, eu tô com muita dor, mano, eu não vou conseguir correr. A minha panturrilha, o meu posterior tá todo travado e tal. Pelo amor de Deus, me indica alguém. Aí ele me passou teu número. Isso. Aí foi quando eu falei assim, irmão, eu vou a hora que tiver, brother. Eu só tô com muita... Eu cheguei lá, como é o nome dela? A Isabela. Isabela e o... É namorado ou marido Gustavo, dela, não sei. O namorado dela. Namorado dela. Mano... O Gustavo, inclusive, ele foi meu aluno na faculdade. Ah, é? É. Que maneiro, cara. Então, assim, como essa questão de oportunidade de conhecer pessoas em formação, né, na faculdade... Cara, eu trouxe muita gente para trabalhar comigo, sabe? Que maneiro isso. Inclusive, muitas pessoas que passaram já comigo há muito tempo, assim, desacreditadas, julgadas, né? Eu falei, cara, tem até uma história interessante de um fisioterapeuta, porque ele até faltava os estágios e algumas pessoas julgavam. Ah, não tem comprometimento e não sei o quê. Eu falei, cara, você já ouviu a história desse cara? Pensei, né? Não falei. Por que ele falta? Ninguém deve ter perguntado pro cara por que ele falta. É você se colocar no lugar do outro. Cara, às vezes eu tem gostaria. Emprego, a mulher tá doente, filho. É isso, cara. Filho pra buscar e levar na escola. É isso. Aí eu falei assim: cara, por que você falta o estágio? Porque eu vejo assim que quando você tá aqui, você te entrega, você é dedicado, mas você falta o estágio. Mas é porque ele arrumava para cobrir um outro fisioterapeuta e aí ele ganhava para isso. E ele tem filha e ele usava esse dinheiro para comprar leite, comprar fralda. Você entendeu? Aí eu falei, cara, eu quero você aqui perto de mim. Entendeu? É o tipo de pessoa que você quer ter. Esse é o tipo de pessoa. Deixa eu só te perguntar um negócio só em relação a isso. Eu vi o Mohamed falando um negócio e eu achei fantástico isso. Ele falou assim: o papel do Douglas na minha vida é muito mais do que a fisioterapia. Sim. Ele hoje tem um papel espiritual, mental. Eu não lembro a palavra que ele utilizou, mas era algo nesse cunho. Sim. Mental, eu acho que era mental. Mental. Exatamente. Ele falou, tem hora que eu olho pra ele na arquibancada, não porque eu quero saber que depois eu vou ter alguém pra me tratar da dor, mas é porque eu sei, ele tá ali. Esse teu papel, mano, como é que você se vê assim? Como é que você... Cara, eu acho que eu tenho uma preocupação imensa em fazer as pessoas crescerem, sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu faço, a Leide faz toda a parte financeira lá da Physiolife e eu fico preocupado quanto que cada um ganhou, né? Porque a gente trabalha com um sistema de rendimento, né? A partir do que atende e tal. Quanto que cada um ganhou. Aí eu fico olhando, eu falo, cara, foi ruim aqui para esse fisioterapeuta. Cara, prontamente eu já tento impactar naquilo, sabe? Aí apareceu o paciente me procurando, eu já tento canalizar ali para aquela pessoa, sabe? Então, assim, eu tô falando dessa parte porque, assim, eu tenho uma ideia que eu tenho que ajudar aquele cara a se erguer. Mas não é só sobre a parte financeira. É sobre a gente atuar no mental dessa pessoa para ela ter consciência do que ela pode fazer e de como ela pode impactar na vida das outras pessoas também dessa forma, do jeito que eu tento impactar na deles, né? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Porque eu quero que a pessoa esteja trabalhando feliz. E porque feliz, ele consegue entregar felicidade também e resultado, né? E isso é uma das coisas que eu fico martelando ali dessa parte mental do desenvolvimento das pessoas que estão comigo, né? E quando a gente fala dessa questão do atleta ou do paciente, cara, eu entendo que muitas vezes eu tenho até limitações a respeito disso. Tem casos que eu chego pro paciente e falo, cara, eu consegui até aqui. Eu consegui até aqui e agora a gente precisa de ajuda. E a ajuda, ela tem que vir desse profissional aqui, que é um psicólogo, que é um psiquiatra. Acontece muito, né? isso, Douglas? Acontece. É mesmo, mano. Porque, cara, a vivência dentro do consultório, ela te traz uns feelings, assim, bacanas, sabe? A clínica é absoluta. Você começa a raciocinar clinicamente e as coisas não começam a fazer sentido lógico. Pela biomecânica, por tensão de faces, por tensão neural. Fala, cara, isso aqui não tem... Isso aqui é alma. Uau. Aí você fala assim, eu preciso de ajuda. Eu não dou conta.
Porque eu poderia, às vezes, falar, não, vou vender um plano aqui e tal, 10 sessões pro cara e ficar ali ganhando dinheiro do cara. Eu falei, cara, eu tive uma sensação esses tempos atrás que a atleta de CrossFit, ela chegou para mim com uma dor lombar. Douglas, só você pode resolver isso aqui. 3 pessoas me falaram isso. Só você pode resolver isso aqui. Cara, eu não consegui resolver. E põe um peso grande, né, cara? Porque, assim, ela jogou isso pra mim, porque, na verdade, jogaram isso pra ela, porque as pessoas que indicaram, eu conseguia, com uma sessão, resolver. Uhum. Mas o dela não era físico. Aí, eu atendi ela a primeira sessão, Douglas, não melhorei nada. Falei, cara, não é normal isso. Porque o caso dela é um caso que o paciente melhora 70% com uma sessão. É a minha rotina normal dentro do consultório. Identifiquei o problema, fiz agulhamento, fiz mobilização, alonguei e tal. Devolvi a funcionalidade para o organismo, porque na verdade a gente não cura ninguém. O fisioterapeuta aí que tá achando que cura as pessoas, cara, desculpa. Você Deu não cura ruim pra ninguém, você não. que tá vendo Deu aí, ruim. hein? Ó. Você não cura ninguém. Mas não sai do episódio, não. Continua ouvindo que ele vai te... Isso aqui é importante. É. Sabe por quê? Porque a gente não pode ter orgulho e achar que a gente cura as pessoas. Na verdade, o que nós fazemos dentro do consultório é dar estímulos ao corpo. Dar estímulos e o corpo tem que entender esse estímulo e tem que reagir a esse estímulo. Então, eu atendo um paciente hoje, eu atendi um ontem, inclusive ele é aluno de um personal que eu também atendo. Eu atendi ele ontem, ele melhorou cerca de 70% na primeira sessão. Hoje eu mandei uma mensagem cedo para ele, depois que eu corri. Eu cheguei em casa, mandei uma mensagem, como você está? Estou bem, mas ainda sinto dor. Venha cá, vamos fazer um retorno. Não vou cobrar de você, eu quero te ver. Você pode ir lá de tal hora, eu vejo. E aí eu consegui fazer mais alguma coisa para ele, ele se sentiu abraçado. Pô, porque o cara não tá querendo arrancar o meu dinheiro, o cara quer o meu bem. Né? Aí que entra a parte de que você tem na sua mão a possibilidade de se promover, né? Porque esse cara, ele também vai falar de você para outras pessoas. Sim. Mas não é pensando nisso que eu tô falando do dinheiro. Você pode ajudar mais pessoas com aquilo. Pode crer. Porque na hora que ele estiver numa roda de amigos, no churrasco, alguém falar, tô com dor no pescoço. Vai no Douglas. Porque ele me ajudou. Porque ele foi o cara que preocupou comigo. E eu tento passar isso para os fisioterapeutas que trabalham comigo, esse pós-atendimento. Cara, né? eu fui até um pouco ingrato, porque eu não lembro o nome da menina. Mas eu, na construção desse prédio aqui, Sim. eu levei um choque e quebrei a cabeça do húmero, né? Sim. Baixou ao meio. E alguns eu conheci, né, no Não, próximo. explica, não foi um choque, mano. Explica pra ele. Cara, Deus me deu a vida de novo. Fala. Pegaram o fio da rede, né? Os meninos, a gente estava reformando aqui. Aí o menino pegaram o fio da rede e enrolou na caixa de ar-condicionado. E estava desencapado. Nossa, cara. Aí eu peguei na caixa de ar-condicionado. Quando eu peguei nos vergalhões do segundo andar aqui da obra, fechou curto, né? Aí o negócio passou dentro de mim e eu fiquei lá grudado. Sim. Por alguns segundos e pela misericórdia de Deus, e eu pedindo, Deus, tira daqui que eu tô morrendo. Senti meu peito. E eu já vi vários pacientes na UTI, assim, pós-choque, ficarem extremamente sequelados por conta disso. Não, eu penso que eu tô perfeito. Mais um. Tô brincando. Só o cabelo, hein? Só o cabelo aqui que caiu um pouquinho. Mas foi, assim, pra mim foi louco, cara, porque eu lembrei de muita coisa, passou muita coisa na minha mente. Aí quando eu despenquei daqui de cima lá embaixo... Nossa. Além disso, você caiu. Caí, né? Os vergalhão fui dobrando. Não bastasse o choque, ainda você caiu. Agora, nem sei da onde que a cabeça do húmero estourou. Ela partiu ao meio. Certo. E no hospital aqui de Goiânia, eles colocaram o ombro no lugar, mas ficou uns 2 centímetros afastado. Certo. A metade do ombro distante, né? E aí um médico bem inteligente, ele fez uma proposta, né? E minha esposa é testemunha. Ele falou assim, ele precisa muito desse braço? Você usa muito o braço direito? A minha esposa olhou pra ele, eu olhei pra ele, e lógico, mandou infernal, que eu tava sentindo, que tinha voltado pro lugar, mas tava de tipóia. Eu falei, o senhor tá brincando? Minha esposa olhou e falou, tá brincando? E a gente riu, porque achou que tava brincando. Ele falou, não, porque talvez se eu não operar, você pode ficar com uma pequena limitação. Cara, Deus... Resumindo a história, Deus mandou um anjo que me enviou para Brasília. Lá em Brasília eu operei com o Dr. Juliano Machado, um médico especialista em ombro espetacular.
Mas imagina, 6 meses de tipóia. Isso. E aqui, uma moça que foi minha fisioterapeuta, não lembro o nome dela. Infelizmente, se bem que eu conheço você em 10 segundos, já esqueci seu nome. Preocupa não. Ficou sequela. Foi o choque. Foi o choque. Não pode culpar a Covid, não, né? O choque. E aí, o que aconteceu? Cara, mas assim, o papel do fisioterapeuta, pra mim, foi um negócio espetacular, cara. Sim. Porque 6 meses de tipóia e escápula grudada. E eu tinha aquela sensação, pô, cara, já era, mano, braço direito. 3 parafusos agora aqui, né? Bem na articulação e tal. Mas, cara, a menina, eu lembro que eu ia lá e ela soltava meu braço devagarzinho, explicava, ó, força nisso. E toda aquela atenção, toda aquela dedicação. Foi muito tempo que eu fiz, e era só ela, não tem aquela variação, né, de trocar de profissional. Achei muito legal isso também. E eu sei que, seguindo aquilo que ela me ensinou, ela falou assim, agora você pode ir para academia, para fazer fortalecimento. E eu, na academia, passei para o meu professor o que ela me falava. Sim. Aí ele, cara, força nisso, faz aquele voador, sei lá, não lembro. Para restaurar a parte da força. Com os pesos nessa parada e tal. Cara, eu sei que assim, em 6 para 7 meses, eu tinha mais força do que antes de eu quebrar. Sim. Que maneiro. Eu pegava mais peso, por exemplo, do que eu pegava antes de eu quebrar. E assim, cara, para mim foi espetacular tudo aquilo que ela fez, o processo que eu passei. Eu conheci um senhor que mora aqui perto, que ele não operou, aconteceu o mesmo problema que eu, ele não operou, não teve fisioterapia, não teve nada. E o cara é muitíssimo limitado. E eu agradeço demais a Deus por tudo e por todos que ele colocou na minha vida. Principalmente assim, o papel da fisioterapeuta, para mim foi primordial para hoje eu ter me recuperado. E você sabe que é uma das coisas que a gente esbarra em reabilitação é com o desânimo, né? Porque assim, chega uma hora que bate, cara, eu não vou melhorar. Eu 10, não vou sair 20, dessa 30 sessões. eu não vou sair dessa condição aqui. Aí tem esse trabalho mental que a gente faz, né? Cara, tô com você aqui. Vai dar certo, entendeu? O apoio que o fisioterapeuta, ele apoia muito o paciente nessa questão, nesse quesito de mentalidade. Confia, vai dar certo. Tipo, eu já fiz isso algumas vezes, eu tenho experiência nessa área, eu vou reabilitar você, né? Porque, assim, para você era uma coisa muito nova, você nunca tinha passado, você às vezes não conviveu com uma pessoa que passou por isso, então você era tudo novo, tudo estranho, né? Mas pra gente, é a nossa vivência. Aí eu costumava falar, você ser especialista em uma coisa é uma das coisas que eu tentava quebrar o gelo dentro do hospital com os meus alunos. Cara, você ser especialista em alguma coisa é a coisa mais fácil do mundo. Você só faz aquilo. Você tem que ser bom naquilo que você faz, né? Mas você tem que fazer com amor, você tem que se dedicar, porque você tem que estudar. Depois de 10, 15, 20 anos de formado, você tem que continuar estudando, porque as coisas mudam e tal. Então sempre trazia para esse ponto, né? Porque às vezes eu olhava assim, um profissional, nossa, o cara nossa, eu nunca vou dar conta de fazer aquilo que ele faz. E tal, a sensibilidade, e tal, de pegar, de saber fazer uma técnica. Cara, é isso que a gente faz todo dia. A gente tem que ser, no mínimo, bom em fazer isso. Então, assim, eu, como fisioterapeuta, ela, como fisioterapeuta, ela tem que entregar um resultado para você. Mas ela tem que te passar segurança também. Ela tem que te entregar essa parte da segurança, de você se sentir acolhido. Então, eu costumo falar que eu sou uma pessoa de muito toque, né? Eu toco muito, eu converso tocando, tem gente que não gosta. Mas, cara, é meu jeito. Eu sou fisioterapeuta, eu toco o tempo inteiro, né? Então, às vezes eu toco numa coxa, cara, essa coxa tá dura, essa aqui tá mole. Mas assim, a pessoa, é a questão daquela treino, né? Não é porque eu sou anormal. Eu faço isso todo dia. Sim. Né? Cara, esse cara tem uma sensibilidade na mão. Cara, eu faço isso todo dia. A pessoa fala, eu tenho uma dor que vem aqui, vem assim e desce assim. Desse jeito, já sei o que é. Por quê? Porque eu faço isso todo dia. Não é que eu sou um cara fora da curva. Não, então, né? mas me deixa discordar de você um pouquinho, porque, assim, ó, não é te enaltecendo, mas é enaltecendo esse tipo de atitude diante do conhecimento, porque, assim, ó, às vezes fazer a mesma coisa todos os dias não significa que eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Ah, isso com certeza, né? Porque eu posso todos os dias fazer a mesma coisa de forma mecânica.
E aí eu não tô aprendendo. Automático. Isso. Sabe? Eu liguei o piloto automático. Inclusive tem uma música do... Eu esqueci o nome da banda, que é piloto automático. E Beyoncé. Puxa vida, como é o nome da banda? Não, enfim, depois eu vejo. Igor, vê pra mim aí. Piloto automático é o nome Piloto Automático é o nome da música de uma banda que ele fala sobre... A música da banda que fala sobre isso. Todo dia você tá ali, mano, e aí daqui a pouco você perdeu o prazer nesse troço. Isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falando assim, sabe, Gabriel, o que eu acho maneiro? E a pessoa nem era cristã. Ela falou assim, eu acho maneiro... Super Combo, isso mesmo. Super Combo, piloto automático, depois ouve. Vamos ouvir. Super Combo. É muito boa a banda desses caras, fome, mano. cara, agora. Meu Deus. Super Combo. Tem que ir pro triatlo com a gente, mano. Senão... Eu já dei Como é que você quer virar o atleta de crossfit, mano? Eu já dei a dica. E ela falou assim, Gabriel, eu acho maneiro ouvir da Bíblia de você, contigo, porque, mano, teus olhos brilham quando tu fala da Bíblia. O Igor ontem brincou dizendo isso, ele falou assim, é maneiro que o Gabriel, quando ele vai explicando as coisas da Bíblia, ele já vai falando em libras. Porque, mano, eu uso isso, eu me movimento e tal, mas por quê? Porque, cara, quando eu passei por isso daqui, eu passei querendo. Isso chama entusiasmo, né, cara? Sabe? Então, tipo, quando você toca, porque, tipo, aí aqui já vai alguém que, mano, só o joelho eu já operei 2 vezes. Certo. Então, assim, eu já passei por mão de fisioterapeutas e fisioterapeutas. Sim. Assim como todas as áreas, né? Todas as áreas. Sim. Não é só uma questão... Eu tenho não é a questão do fisioterapeuta, é a questão do profissional. Justamente. Né? Então, eu tenho bico de papagaio e hérnia da ponta da minha cola. Mandei hoje pro Bruno os meus laudos de ressonância. Eu falei assim, se vira, mano. Me faz correr aí e pronto. De cima a baixo. Eu já fui tocado por pessoas, mano, que tipo assim... tá bom. Isso. Mano, eu já fui tocado por pessoas, tipo assim... Peraí, Gabriel, peraí. Não, peraí. Acho que eu sei, peraí, Gabriel. Sabe? Isso. Mano, isso faz diferença. Faz diferença. Faz diferença, por exemplo, eu quero te levar lá pra você conhecer. Faz diferença entrar no ambiente do teu instituto. Sim. Sabe? De você ver a galera ali se ajudando. Era pra eu estar sendo atendido por ela, mano. Daqui a pouco tinha um em cada perna, porque não dava pra me esticar mais. Aí, não, me ajuda aqui e tal. Isso. Então, isso tudo faz diferença, mano. Faz diferença porque a gente tem a rotina de ter pessoas que não querem ir embora da clínica. Né? Então, das coisas que eu falo, que às vezes as pessoas saem lá da clínica, os pacientes saem e mandam mensagem ou no Instagram ou no WhatsApp pra mim. Cara, queria te parabenizar pela sua equipe. Né? Porque eles são diferentes. Eles se preocupam, eles conversam. Então, não é sobre fisioterapia, é sobre vida, né? Então, a fisioterapia, ela tem um papel de devolver função ou de preservar função. E isso é mágico, porque eu sempre falo, nós temos a atividade física, muitas vezes ela é um escape de alguma coisa, de alguma sobrecarga, de um cara que fica o dia inteiro sentado, trabalhando no computador, ou de um cara que é pressionado pelo superior dele ali o tempo inteiro, né, ou a mulher, e acaba que você tenha a atividade física como um escape, como um equilíbrio, e ela também é sinônimo de saúde muitas vezes, né? Porque em alta intensidade aí a gente já vê que aumenta as lesões e tal. Mas a questão da fisioterapia é proporcionar a pessoa continuar a fazer, né? Porque eu entro na parte da prevenção, que é uma tecla que eu aperto muito, que é a tecla da prevenção, e entra numa questão da pessoa voltar a fazer, né? A pessoa que está parada e vai voltar a fazer, e quem está fazendo manter-se ali, praticando atividade física. Então, a lei da balança ela é clara, né? A gente tem que ter equilíbrio na vida, a gente não pode ser só trabalho, Então, dentro do nosso ambiente de atletas amadores, alguns até profissionais mesmo, que inclusive eu queria até falar sobre isso aqui, a gente tem essa possibilidade de manter a pessoa atuante, de manter o equilíbrio mental da pessoa. Porque a atividade física, cara, é isso. Já parou pra pensar o tanto de
reações químicas que acontecem no organismo durante a prática da atividade física e após ela, principalmente, né? O poder que a atividade física, que você exercitar o seu organismo, que às vezes eu falo muito que é um encontro comigo mesmo, né? É aquele momento que você coloca a música que você quer, que você gosta, ou você põe um podcast aqui para ouvir enquanto você está correndo, né? É uma possibilidade de aprendizado. Você está ouvindo, às vezes, um podcast que vai acrescentar na sua vida e você está exercitando também. Corrida, por exemplo, é muito essa batalha com você mesmo. Justamente. O primeiro quilômetro é horrível. Isso. O segundo, uma merda. Isso. No terceiro, o negócio já começa. No quarto, quinto. Aí daqui a pouco tu tá ali correndo bem. Aí tu tá legal, mano. Aí daqui a pouco meio que tu volta a estaca zero, assim. Aí tu, caraca, aí mais um, mais dois, aí tu já... Cara, eu acho essa batalha que o exercício físico traz. Que é uma das coisas que me atrai muito no triatlon. Porque me desafia. Não que os outros esportes que eu já fiz não me desafiassem. Mas, cara, são 3 modalidades, né? E você sai de um e você já entra em outro. O volume tem uma tendência a ser grande, né? Nas três atividades. Então, é uma coisa que me atrai bastante no triatlon. É isso, né? De desafiar e a questão também de estar praticando atividade física, né? E de sempre pensando naquele incentivo que a gente pode dar para as pessoas, né? Por isso que a gente publica muito, às vezes com essa intenção, né? Cara, eu perdi 20 quilos, cara, fazendo isso aqui. Você também pode fazer isso, né? Pode crer. Mas o que falta hoje, eu acho que é essa questão da gente voltar a se desafiar, né, cara? Acho que sim, para quem já fez isso um dia, né? Ou para quem nunca fez, a questão do possível. Cara, se desafiar, porque... Cara, tá tão fácil, é tudo tão simples, tudo tão prático. Acessível, né? O tal do cara não levanta nem pra apertar um botão, manda a Alexa ligar o trem, cara, tem uma amiga minha que ela fala uma frase que é sensacional. É muito simples, assim, a frase. Mas eu martelo muito isso na minha cabeça. A vida é simples, a gente que complica. Cara, isso é uma lição, né? Então, assim, às vezes você coloca as dificuldades em primeiro lugar, né? Então, sempre tentar ver o lado positivo de tudo. Eu quero passar num concurso, mas o que eu vou fazer para isso, né? Não adianta eu ficar parado esperando a minha aprovação cair no meu colo. Né? Tu sabe que em relação a isso, eu tenho muito problema com se for da vontade de Deus, assim. Eu costumo dizer que, mano, eu só vou saber se é da vontade de Deus se eu começar. Sabe? Isso. Mano, vai. Se você estiver com o teu coração, então, no coração no lugar certo, Deus vai te mostrar se é da vontade dele ou não. Então, tudo, na verdade, é uma questão de onde está o teu coração, e não se você começou ou parou. Exatamente. Aí entra nessa questão do profissional que põe o coração nas coisas que faz, ele vai ter mais resultados. Né? Ele vai ter mais resultados com o paciente dele, ele vai se interessar mais. E outra, cara, às vezes a questão do cuidado, ela faz o paciente melhorar, porque às vezes o cara tá precisando de atenção, de cuidado. Um abraço. Isso. Então, assim, eu acho que isso impacta muito, sabe? Não pode ser uma coisa mecânica. Você não pode ir numa consulta e a pessoa ficar de cabeça baixa só anotando. Entendeu? Não pode ser isso. Mas o meu superior me cobra, tem que ser rápido, tem que fazer tantos atendimentos. Não, cara. Você está fazendo parte de uma coisa que está errada. Você está se submetendo a uma coisa que não é legal. Então, assim, você está sendo conivente com essa situação. É isso que você quer proporcionar para as pessoas? Aí, esse mesmo cara, quando chega para ser atendido, quer ser atendido bem. Sim, não faz sentido. Então, assim, se coloca no lugar, cara. Eu acho legal quando tu olha para a figura da balança, e para mim eu vejo a balança, eu vejo que ela é colocada de forma errada, os desenhos. Normalmente, quando você vai ver a figura da balança, ela tá assim, né? Isso. Sendo que o princípio da balança, o fiel dela é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, o que vocês fazem é proporcionar o equilíbrio. Justamente. A gente temos que ter a consciência de que, como pessoas que são dotadas de um espírito, pessoas espirituais, e que está cuidando de outras pessoas que também mas você precisa entender as dificuldades que ele está passando naquele momento dentro da sua humanidade. E aí, se você pesa só por um lado,
você vai desequilibrar a balança. Isso. A intenção dela é sempre ser fiel. Uhum. Então, eu acho fenomenal, cara, isso que vocês estão falando, o que vocês fazem, porque olhar para a pessoa e o tocar Isso. e sentir e dar atenção. Eu fui tratar uma época dessa e o cara era anestesista, mas ele adora essa parte de esporte. Então ele mexe com triatlo, né? Ironman e tal. Ele falou assim, cara, eu sou especialista na área de nutrição de atletas, porque eu sou apaixonado por isso, eu gosto e tal. Então, assim... Tem a paixão envolvida. Ele me deu muitas dicas, ele falou muita coisa de reposição hormonal a partir dos 40 anos de idade, como que você faz, de que jeito e tal. Pediu uma pancada de exames. Pô, eu passei... Eu não entendi, porque eu acho que eu passei umas 2 horas no consultório com o cara. Pô, os caras não tem mais gente para atender, não, para montado. E ele conversando. Mas, tipo assim... É o entusiasmo. Bom, cara, E isso é tão anormal hoje em dia que a gente se sente meio assim, tipo, né? caraca. Atrapalhando, cara. Mano, deixa eu te contar um bagulho agora, já que a gente tá nesse papo. Quando o Bruno me mandou o teu contato, pra mim, era alguém que ia atender. Aí eu cheguei lá e tal, aí eu falei assim, não, eu tô esperando o Douglas, mano. Aí chegou, entrou, aí a Isabela. Sim. Isabela me atendeu. Aí eu falei assim, uai, mano, mas o cara vai perder o atendimento. E ele falou comigo, tipo assim, mano, não, ó, vem tal hora e tal, papum. Aí eu falei, puta, o cara vai perder o atendimento, mano. O menino tá me atendendo, tá maneiro, mano, tô com dor e tal. Aí quando eu vi que tu era um dos donos do lugar, eu falei, mano, que irado, velho. Que o cara me atendeu da forma que seria pra eu ser atendido por ele, e eu não vou ser atendido pelo cara. Então, tipo, a comissão tá indo pra alguém, não é pra ele e tal. Então, tipo, isso é tão anormal hoje em dia que quando a gente passa por situações assim, enquanto cliente, a gente se sente, tipo, é igualzinho. Outro dia eu devolvi, veio um troca mais. Aí... não, deixa eu contar uma história melhor do que essa. Eu graças a Deus, sou flamenguista, né? Deus é bom. O Senhor chegou com salvação na minha casa. E aí, eu fui lá na loja do Flamengo e fiz algumas compras. E eu passei o cartão. E aí ela falou, tá bom, tchau, pum, tá aqui, e fui embora. Aí dali a pouco, 2 dias depois, eu tô no Instagram e aí vem lá, fulano quer mandar uma mensagem pra você. Aí eu aceitei. Aí era uma mulher, a vendedora, me achou. Eu não sei, ela deve ter pego, enfim, cadastro, né, e tal. Ela me achou, não passou a minha compra. Tipo, deu um erro na hora do negócio lá, e não é porque não teve limite de crédito, não. Aí eu voltei lá no outro dia e paguei. Cara, a mulher, Gabriel, não sei como agradecer. Eu falei assim, querida, agradecer pelo quê? Você só fez o certo. Cara, eu tô pagando o que eu levei. Aí ela, não, porque sabe como é que é, né? Tem gente, eu falei assim, não, mano, isso não é o certo, cara. Isso porque as pessoas não estão acostumadas com o certo, né? Sabe, mano? Essa questão da honestidade, né, e tudo. Agora, entrando nesse ponto aí que acontece bastante na nossa clínica, as pessoas querem ser atendidas por mim, né? E aí a gente esbarra num problema que chama agenda, né? Então, assim, se for pra gente fazer mais ou menos, é melhor não fazer, né? Então, quando eu converso com os pacientes, eu gosto muito de ter o primeiro contato com o paciente para depois passar para a secretária para marcar. Eu gosto disso, entendeu? Me conta o que você está sentindo e tal. Então, assim, eu tento sempre fazer esse meio de campo. E, inclusive, eu faço uma coisa super deselegante, digamos assim, que é ficar com o celular o tempo inteiro. Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas entendem, porque eu estou ali atendendo, mas, não é falta de educação. Cara, eu tô aqui atendendo. Tem uma pessoa que tá me chamando aqui do Instagram ou do WhatsApp que tá com dor. Eu penso assim, poderia ser eu, poderia ser você. Entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado se a pessoa tá com dor. Né?
Então eu tento ao máximo ter uma equipe sincronizada, com a mesma linha de tratamento, né? E para que a gente consiga atingir os mesmos objetivos. Tipo, eu não sou melhor que eles não são melhor. A gente é uma equipe. E nós somos Instituto Physiolife. Que maneiro. Um grande amigo meu, fisioterapeuta, inclusive, trabalha comigo, ele fala, ninguém pode ser maior que isso aqui. Entendeu? Isso aqui é a família, o Instituto Physiolife, né? Lógico que as pessoas às vezes associam a imagem a mim, associam ao Gustavo, associam ao Neto. Por quê? Porque chegou lá e ele que é o fisioterapeuta da pessoa. Então associa a imagem. Mas quando a gente tem uma equipe unida no propósito, que tem o objetivo, que é o mesmo objetivo, a gente consegue, né, trabalhar de uma forma interessante, que um ajuda o outro, discute o caso um com o outro. Porque, cara, o objetivo final é a melhora do paciente. Sim. Né? Então, a gente precisa usar todas as armas que tem de raciocínio e de técnicas para que a gente consiga um resultado bacana. O que é um resultado bacana numa sessão de fisioterapia? Acima de 50% de redução da dor e do desconforto. Tem um teste que a gente relaciona com um funcional que faz um movimento que você sente dor, por exemplo. É um exemplo. Esse movimento aqui, tal, quanto que você pode dar de 0 a 10 para essa dor? Dói 7. Então eu vou raciocinar em cima disso. Eu e minha equipe, nós fazemos isso. Eu vou fazer alguma técnica, cara, para poder, depois, quando eu for testar novamente, essa dor não seja 7 mais, ela tenha reduzido pelo menos os 70%. Você entendeu? Então, assim, essa questão da minha equipe em si, da nossa equipe, é uma coisa fantástica, cara. Porque todo mundo tá ali por todo mundo, entendeu? E é uma das coisas que me impressiona, tem hora, eu falo, cara, isso aqui não existe, não. Tu fala esses caras aqui não existem. Você fala que ele diz que tem dia que ele que precisava pagar pra trabalhar, tá ligado? É tipo essa pegada, cara. É difícil, então, né, cara? Então, assim, eu chego assim e eu falo assim, cara, tem um atleta que eu atendo que é o Vitor Luiz. Ele é um atleta de ciclismo, ele representa o Brasil, inclusive recentemente estava no Mundial na Suíça. É paraciclismo. Então ele não tem uma perna. Ele foi atropelado na Rua 9, no Oeste, por uma Silverado. Ele estava de moto. Ele foi atropelado, bateu na lateral dele e teve que amputar a perna dele. Né? E esse cara é um cara que a presença dele já me contagia. Entendeu? Assim como tem outras pessoas lá, que não dá para citar todo mundo aqui, mas a presença dele... Porque é um cara que transmite, assim, né? Por mais que ele tenha a limitação dele ali, de não ter a perna e tal, ele faz brincadeira com isso. Douglas, não ganhei a corrida porque faltou perna, né? Então, assim, e cara, eu não dou conta de não gritar pra esse cara quando eu passo por ele na rodovia e vejo ele pedalando. Então, assim, eu acho que ele é outro doido, né, mano? Tipo, aquilo ali é fantástico, porque ele poderia dar errado, né? E ele tinha justificativa pra isso, né? Tinha tudo, cara, pra poder dar errado, Parece que o amputado, ele tem a tal da dor fantasma, né? Isso. A sensação de ter o membro e que tá doendo ali. Sim. E eu conheço alguns e um tio meu, né, era amputado. E ele sempre falava, cara, eu atendi com a perna doendo. E quando eu olho, pô, cadê a perna? Caraca, mas você vai a perna coçar e você não tem a perna pra coçar. Mas tá sentindo, cara, mas tá sentindo a dor. Exatamente. Então é difícil pra uma pessoa assim, deveria pelo menos ser difícil, leva a vida no astral desse jeito, cara. Isso, é um cara que ele viaja, ele representa a seleção brasileira e o cara faz história, né? Caraca, e aí quando você vê esse cara, assim, eu cobrei dele umas coisas. E eu falei, cara, a sua rede social, você precisa trabalhar mais ela. As pessoas precisam conhecer você. Inclusive, já quero adiantar que ele é um dos convidados para o Pod Life. Eu preciso contar a história dele, entendeu? As pessoas precisam saber quem ele é, né?
e usar como exemplo, cara. Pô, ele podia vir no DRP também, mano. Também. Caramba, velho. Não, vamos trazer ele aqui no DRP, mano. Isso. Demais, cara. Vamos trazer. Cara, ele tem um astral bacana, tem muita história para contar, né? E usa essa questão da limitação funcional dele inconscientemente para impactar as pessoas. Então, assim, eu acho que ele não tem a noção do quanto que ele influencia as pessoas, entendeu? E ele precisa ser mais divulgado. Eu falo da rede social, cara, vou repetir para você que a rede social ela tem um poder muito grande, né, de crescimento, né? Então, assim, eu sinto a necessidade de mostrar o que eu faço e de mostrar que eu convivo com as pessoas que eu convivo, porque eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de fazer o que eu faço e de conviver com essas pessoas também, de entender essas histórias. Que é aí que bate muito nessa questão do Pod Life, né? Do podcast da vida, né? De histórias de vida. E a gente tem muito para aprender, né? A gente tem muito para ensinar também, e às vezes a gente não tá explorando isso. Né? Você sabe que eu, enquanto vocês estavam falando, eu me recordei, mano, eu sou muito musical, né? Eu amo música, eu vivo com música. E tem uma música do Rashid que ele, em uma parte da música, ele fala uma frase e é algo que eu carrego comigo. Eu não consigo acreditar de que o topo da montanha é um lugar sozinho. Porque aí é o que ele fala assim, se você venceu sozinho, é sinal de que a favela ainda não venceu. Justamente. Sabe? Então, tipo, eu não consigo aceitar pra mim, tá? Se qualquer outra pessoa pensar diferente disso, que eu respeito a opinião. Mas eu não consigo pensar na ideia do Gabriel no topo da montanha sozinho, mano. Eu também não. Porque é sinal de que eu deixei na subida um monte de gente. Isso. E eu não me importei com a avalanche que levou meus amigos, porque eu queria tanto chegar no topo. Isso. E aí, tipo assim, mano, será que é o topo o lugar que eu tenho que chegar? Exatamente. Sabe? Então, assim, sei lá, mano, eu queria te agradecer por estar fazendo parte dessa caminhada. Eu não vou botar subida, porque é uma subida infinita, né, mano? Sim. Que é um outro conceito que eu ouvi também que eu achei fantástico. Ninguém chega no topo da montanha pra ficar lá. Sim. Você sempre chega no topo da montanha, olha pra montanha do lado que é maior e você fala assim, agora eu vou descer e vou subir nela. E são outros desafios. Esse é o plano. Então eu queria te agradecer, irmão, por estar fazendo parte da caminhada não apenas da minha vida, mas agora da vida do Marcão, Agora da nossa. da vida do DRP. E sei lá, conta com a gente, irmão. Conta com a gente, porque é isso que você acabou de dizer. A gente tem muito a aprender e a ensinar. Justamente. Obrigado, mano. Obrigado. Eu acho que uma das coisas que a gente às vezes peca em não ouvir, né, cara? A gente tem dificuldade de ouvir. Eu tenho muita dificuldade de ouvir. Às vezes até as pessoas querem falar, mas às vezes a gente não deixa elas falar, né? Então eu já me policiei bastante em relação a isso. Além da gente tentar influenciar as pessoas e tentar acrescentar na vida delas, às vezes a gente tem que deixar também elas falarem, né, e se expor a esse ponto, e a gente tem que aprender, né? Então, assim, eu sou muito grato pelo que eu venho me transformando e crescendo, né? É lógico que eu carrego uma bagagem dos meus avós, eu tenho consciência que eu carrego uma bagagem dos meus pais, dos meus primos, né? Outro dia eu estava lembrando quanto que era maravilhoso quando eu era criança e minha avó, a avó paterna, alimentava os netos com um prato de comida, fazendo bolinhos com farinha e colocando na boca de cada um. E fala, cara, como que volta, né? Arroz, feijão e farinha. É isso mesmo. E então, assim, simples, quantas né, vezes você, às vezes, não tinha a comida para todo mundo, não dava, um bolo não dava para todo mundo, né? Então, cara, vamos misturar uma farinha aqui, vamos colocar um leite e vamos amassar uma rapadura aqui no meio, você entendeu? Então, assim, da onde você veio, né, cara?
Nunca se esqueça disso, né, mano? Não esqueça de quem esteve com você ou está com você, né? Então, assim, infelizmente hoje eu não tenho minha avó mais, meu avô também não. Mas, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é que passa rápido, né? A vida passa rápido. Eu não sei se amanhã eu tô aqui. Então, assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, cara, tem que ser agora. Agora. E se for pra tocar 3, 4, 5 projetos, cara, você não consegue fazer sozinho. Vamos contar com pessoas que têm o mesmo sonho? Isso. Vamos levar a Bíblia para onde a gente tem que levar? É isso, mano. Né? É isso. Vamos levar a palavra para onde a gente, para as pessoas que têm que ouvir isso. É isso. Vamos tirar a dor de quem está sentindo dor, né? Levar conhecimento, porque às vezes o que é muito óbvio, né, para gente, para outra pessoa não é. E eu acho que é sobre isso, cara. Entender as origens, né? Traçar um rumo que seja o caminho do bem, que a gente não precise fazer nenhum atalho, porque isso pode custar muito caro. Porque se a gente precisar de atalhos e precisar, às vezes, de passar por cima de pessoas para conseguir as coisas, eu acho que já tem uma coisa muito errada ali. Né? E a vida, ela é um eterno perde e ganha, né? Não tem como a gente abraçar tudo. Então, assim, se eu tenho você do meu lado, se eu tenho você, se eu tenho inúmeras pessoas que eu, graças a Deus, que eu convivo e eu posso contar com vocês, né? Eu acho que isso é bacana, porque a gente tá com o mesmo pensamento. É isso. Né? Não aconteceu por acaso isso aqui. Não. Quando a gente bateu lá, que eu vi o seu vídeo no Instagram. E se você não tivesse postado, cara? E se não fosse naquele momento aparecer na tela do meu celular, se eu não tivesse com o celular na mão? Já parou pra pensar? Tanto que isso é louco? É louco demais, né? Só que eu precisava entender essa mensagem que você mandou, né? A gente precisa entender e precisa reagir a isso. Porque se eu não tivesse também, né, te respondido, né? Tem toda essa questão aí de ação e reação. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente está num caminho. E como você falou para mim, acho que a gente tem um caminho a percorrer juntos ainda. Isso foi uma coisa que me tocou praticamente antes de você me falar. Porque eu já tinha sentido aquela questão que eu emociono muito e eu sinto aquele arrepio assim, né? E eu acho que tem tudo para dar certo essas ideias que a gente tem e que, né, que a gente vai ter outras com certeza. E a caminhada é longa, né, cara? É isso. A gente só não pode parar. É isso. Né? É isso. Quantas vezes a gente vai cair, eu não sei, mas que todas nós vamos levantar, eu tenho certeza. É isso. No final a gente vai terminar levantado, não isso caído, mesmo. mano. É isso. Lembrar os passos, né? É isso, mano. É isso. Cara, demais, que bom. Gente, muito bom. Eu juro pra você, mano. A gente ficaria aqui trocando, sei lá, 10 horas de ideias e tal. Eu queria te agradecer por estar até agora aqui conosco. Se você ainda não fez isso, dá um pulo lá embaixo, dá um like, dá uma curtida. A gente vai deixar o @ do Douglas. Segue o cara, segue o Podlife. Tem espaço para todo mundo crescer junto, irmão. Com certeza. Eu tenho isso de certeza no meu coração, irmão. E uma das coisas que eu me proponho também, que aproveitar, é que eu acho que todo mundo tem que ter acesso digamos, a cura, né? Digamos, a alívio de dor e tal. E eu me proponho, qualquer pessoa pode me procurar, sempre falando que às vezes a gente olha ali numa rede social, a gente acha que as pessoas são inatingíveis, né? Porque a gente às vezes tira uma foto bacana em cima de uma bicicleta ou correndo, né? A gente fala assim, cara, eu não posso nem chegar perto desse cara, né? Fica uma coisa... Cara, não é isso, tá? Não é isso. Eu me proponho, fico aberto, as pessoas podem me procurar. Tem um caso que não está resolvido. Eu tenho uma dor de 10 anos. Cara, se eu não conseguir, eu vou chamar um batalhão para a gente conseguir resolver. Irado. Porque não é sobre o orgulho de falar que todo paciente meu que tem que melhorar. Se todo paciente meu está falando que está melhorando, alguma coisa está errada. Não existe isso. Eu não sou Deus, eu sou apenas um instrumento ali para poder facilitar o organismo
a buscar equilíbrio, porque é isso que ele faz o tempo inteiro. E se eu não conseguir facilitar isso, cara, com certeza eu vou passar para um colega que ele vai poder vir no consultório, eu levo. Eu já acompanhei paciente meu em outro consultório de outro fisioterapeuta. Iradíssimo. Entendeu? Fiz isso 2 vezes mês passado já. Iradíssimo. Porque assim, cara, isso aqui tá fora do meu alcance. Mas eu quero o bem desse cara aqui. Sim. Você entendeu? O bem dele é o maior. É isso. É isso. Então, assim, você ganha muito mais respeito quando você coloca que você tem uma limitação e que você, cara, eu cheguei até aqui. Daqui pra lá, outra pessoa vai ajudar. Você ganha muito mais respeito do que você ficar com o cara, não resolver o cara e ficar pensando só em arrancar dinheiro do cara, entendeu? Isso. É sobre isso. É isso, mano. Essa é a Que irado. Gente, obrigado. E é isso, mano. Gratidão, gente. É isso, muito mano. obrigado. Obrigado, Show. meu velho. Tá maluco, Muito mano. bom. Valeu, Obrigado.